Bom dia, paz do Senhor para todos. Estou aqui de novo nessa manhã com a palavra, né? A palavra de Deus. Então eu estou aqui, né? Dando continuidade no meu propósito, no livro de Êxodo. Hoje é o segundo dia da leitura de Êxodo. E eu já agradeço por estar aqui. E já quero te pedir para que você não seja só ouvinte, mas praticante. Então, quando você curte, compartilha e se inscreve, e você deixa aí o seu gostei e faça um comentário, que quando você faz um comentário, já saiu de dentro da sua boca, já saiu de dentro do seu coração. Porque a palavra saia do coração do homem bom. O homem bom sai do coração. Então, o seu comentário vai sair do coração. Eu espero que você seja esse que vai deixar um comentário do coração. Porque esse comentário vai servir para que o YouTube leve essa mensagem mais longe, que não chegue somente até você. Então, tem um sininho aí abaixo dessa mensagem que você aperte e vê todas. Porque todas que sair de dentro vai estar chegando até você. Porque quando eu chego aqui para dar início, nem eu sei o que vai sair. Mas está nas mãos de Deus, que eu entreguei para Ele. Então, eu já te agradeço. No seu eu gostei, no seu escrever, no seu compartilhar, e no seu ouvir, e no seu praticar. Porque isso é praticar. Então, eu antes de dar continuidade aqui, né? Que eu deixei aqui ontem. Antes de eu dar continuidade aqui, eu vou te deixar uma palavra. Essa palavra, você ouve ela com muita atenção. Vai ser aqui em 1 Crônicas 16, o capítulo 11. Capítulo 11. No 16, ela inicia assim, ofertas de sacrifício. Eu vou estar lendo o versículo 1, para ter um pouco de entendimento. Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda, que lhe armará Davi, e trouxeram holocaustos e oferta pacífica perante Deus. Então, essas ofertas é perante Deus. Então, aqui no versículo 11, eu te dedico essa palavra de dentro do meu coração. Que se você não está sendo, se você não é praticante, você busca ser. Então, aqui essa palavra diz, buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Então, a presença dele está em nós, está em você, a presença dele. Porque quem não tem a presença de Deus nele, tem a presença do diabo. Presta bem atenção nessa palavra. Buscai perpetuamente. Buscai o Senhor e o seu poder. Porque quem não tem o poder de Deus, tem o poder do diabo. Sabe qual que é o poder do diabo? É de tirar a paz dele e de todos. Esse é o poder do diabo. Que isso não é poder não, isso é maldição. Poder é de Deus. Poder é de Deus. Poder é de Deus. Então, eu dedico a todos que estiver ouvindo. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. A presença é sua, mas quem tem que buscar é você. Individualmente. Não importa onde você está, com quem você vive, o que você faz. A sua presença está em você, não é em mim não. A sua presença é Deus na sua vida. Amém? Então essa palavra eu dedico a você hoje, no fundo do meu coração, e eu vou estar dando continuidade aqui, né? Aonde que eu parei. Dando continuidade aqui. Ó, onde eu li aqui, eu deixei essa mensagem aqui, até no capítulo 5, eu deixei até no versículo 17,
que dizia assim: mas ele respondeu: estais ocioso, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor? Viu que lá na onde que eu li hoje falava em sacrifício também? Então, eu vou estar dando continuidade aqui no 18 do capítulo 5. E depois agora, e trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, das vossas tarefas diárias. Quando saíram da presença de Faraó, viu que a presença de Faraó estava neles? Quando eles saíram da presença de Faraó, e eu falei aqui sobre presença de Deus, então que você não esteja na presença de Faraó hoje não, tá? Então, nada diminuirei dos vossos tijolos e das vossas tarefas. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estava à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros. Olhem o Senhor para vós outros e vós julgue, porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: o Senhor, por que afligiste esse povo? Uma pergunta. Por que me enviaste? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Aí eu já estou aqui no capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa deixará, e por mão poderosa lançará fora da sua terra. Esse foi o versículo que eu dediquei ontem no finalzinho do capítulo, e eu estou lendo ele aqui de novo. Diz o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa lançará fora da sua terra. Então, a sua terra, ela é sua, não é de Faraó, não. Aí já estou aqui no versículo 2 do capítulo 6. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus ao Senhor. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Então estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como os peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizavam, e me lembrei da minha aliança. Portanto disse aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E vos levarei à terra a qual jurei a dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés por causa da ânsia de espírito, da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai ter com Faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem? Viu que o povo não tem me ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E não sei falar bem? Não obstante, falou o Senhor a Moisés e Arão, e lhe deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirasse os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Moisés e Arão são estes: os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu,
Ezerome, Carme, são estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul. Filho de uma cananeia, são essas as famílias de Simeão. São estes os homens dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137. 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Viu que nessa época os homens viviam muito tempo. Muito tempo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi são essas famílias de Levi, segundo a sua geração. Arão tomou por mulher a Joquebebe, sua tia, e ela lhe deu a Arão e a Moisés. Os anos de vida de Arão foram 137. Os filhos de Izar, Corá, Neveg e Sicre, os filhos de Uziel, Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nausão, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Azir, Eucana e Abiasav. São essas famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Butiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes das suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, os quais o Senhor diz: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Moisés falava novamente a Faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Disse a Faraó, rei do Egito: tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Viu? Eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito dos meus sinais e minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei mão sobre o Egito. Farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande manifestação de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, e assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falara a Faraó. Viu que a idade deles já era avançada, mesmo assim eles abriu a boca e falou com Faraó, e eles obedeceu à voz do Senhor teu Deus, porque ele era um homem obediente a Deus e não a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e Arão: quando o Faraó vos dizer, fazer milagres, que vós acredite, dirás a Arão: toma o teu bordo e lança diante de Faraó, e o bordo se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais. Ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um seu bordo, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordo de Arão devorou os bordões deles. Viu que o bordão de Arão devorou os bordões dos sábios de Faraó? Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Primeira praga, viu? Aí vem as pragas. As pragas vêm por causa da desobediência do homem. Essas pragas é lançada sobre os homens desobedientes.
Primeira praga. As águas tornam-se em sangue. Viu que lá atrás eu ainda não tinha lido e eu falei que o homem desobediente precisa ver sangue nas águas? Eu ainda não tinha lido essa mensagem. Mas a voz de Deus fala dentro da gente. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado e recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã e ele sairá às águas, estará à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. E lhe dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Então não duvida da palavra de Deus, porque com palavras ele torna. Essas folhas estão. Aí aqui, né, no versículo 18 fala: os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão: toma o teu bordo, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés a Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordo, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais. Toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podia beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Passaram-se 7 dias. Segunda praga, rãs. Depois disso o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e disse-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com as rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, nas casas dos teus oficiais, sobre o teu povo, nos teus fornos, nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre todo o povo, e sobre todos os oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés, disse a Arão: estende a mão com teu borde sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas. Faz subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram terra do Egito. Então os magos fizeram os mesmos com suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou Faraó a Moisés e Arão, e lhe disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo. Viu que aqui ele já estava se rendendo, né? Para que ofereça sacrifício ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer que quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, fique somente no rio. Ele respondeu: amanhã, Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que não saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, das tuas casas, dos teus oficiais, do teu povo, ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Viu que a terra cheirou mal por causa da praga? Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Ele ainda continuou com o coração endurecido. Aí vem a terceira praga.
piolhos. Disse o Senhor a Moisés, disse a Arão, estende o teu bordo, fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizera assim Arão, estendeu a mão com seu bordo e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzir piolhos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus? Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Aí já vem aqui, né, no versículo 20 do capítulo 8, a quarta praga. Moscas. É uma pior do que a outra, né? Eu já tô com uma alergia aqui que tá... Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que sairá as águas, disse-lhe assim diz o Senhor, deixa ir meu povo, para que me sirva. Do contrário, se tu deixares ir meu povo, eis que eu enviarei enxames de mosca sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão de enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de mosca, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo, e amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com esses enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nessa terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereçamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios, e eis que oferecemos tais sacrifício perante os seus olhos, não nos apredejarão eles. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como ele nos dizer. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Aqui ele já estava pedindo oração, né? Orai também por mim. Respondeu-lhe Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã esses enxames de moscas se retirarão de Faraó nos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifício ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais, do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta fez endurecer Faraó o coração e não deixou o povo ir. Viu que aqui ele fazia com que deixava e chegava na hora ele não deixava. Isso é pessoa que não tem caráter, que tudo para ele vira brincadeira. Ele fala uma coisa, de repente já é outra coisa. Aí aqui no versículo do capítulo 9 já vem a quinta praga. Quinta praga, peste nos animais. Disse o Senhor a Moisés, apresenta-te a Faraó e disse-lhe, assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixar-os ir, ainda por força os detiveres. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, e que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado, sobre as ovelhas, com a petilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, que aqui ele vai fazer uma separação entre um e outro, para que nada morra de tudo o que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor isto na terra. Então ele deu um aviso. E o Senhor fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu. Porém, do rebanho dos israelitas não morreu nenhum. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morreram nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Aí aqui no versículo 8 do capítulo 9 fala, a sexta praga, úlceras. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó.
Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras, e nos homens e nos animais, por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores, que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés, por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Aí aqui no versículo 3 do capítulo 9 já chega a 7ª praga, chuvas de pedra. Viu que chuvas de pedras aqui era praga? Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó, e disse-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus oficiais, sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, a ti e o teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-los ir. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito graves chuvas de pedra, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, e caindo sobre elas as chuvas de pedra morrerão. Eu vou estar voltando aqui atrás, no versículo 17 do capítulo 9. Ainda te levantas contra o meu povo para não deixá-los ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito graves chuvas de pedra, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, e caindo sobre elas a chuva de pedras morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir dos seus servos, do seu gado, para as casas. E aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuvas de pedra, e em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre os animais e sobre toda a planta do campo da terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras, tão grave, quando nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como os animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozem, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra. Então Faraó mandou chamar a Moisés e a Arão, e lhe disse: esta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e as chuvas de pedra. Eu vos deixarei ir, e não ficarei mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: e saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuvas de pedra, para que saibas que a terra é do Senhor. Viu que a terra é do Senhor? Quando a ti, porém, e aos teus oficiais, eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Viu que tudo isso foi castigado por causa de uma desobediência. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano. Porque ainda não havia nascido. Saiu, pois, Moisés na presença de Faraó e da cidade,
Estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões, a chuva de pedra, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram a chuva, as pedras, os trovões, tornou a pecar, endureceu o coração, e ele e os oficiais. Assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Eu já estou aqui, no capítulo 10. A 8ª praga de gafanhoto. Eu vou estar lendo aqui só algumas coisas e vou deixar uma palavra também. A 8ª praga, gafanhotos. E agora, nessa pandemia, a gente ouviu muito falar de gafanhoto. Eu mesmo não vi. A gente não se sabe, porque o povo, quando há uma coisa, ele acrescenta outra, e o povo é assim mesmo. Eu não sei, porque eu não vi com meus olhos. Eu ouvi dizer, mas com meus olhos aqui, que Deus me deu, eu não vi não. Mas aqui está falando da 8ª praga, gafanhotos. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusará humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirvas. Eu vou estar deixando aqui essa palavra. Do contrário, se recusar, deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos aos teus territórios, e eles cobrirão de tal maneira a face da terra, que dela nada aparecerá. Eles comerão os restantes que escapou, e o que vos resta da chuva de pedra, e comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Então, eu vou estar deixando aqui hoje essa mensagem para você, e eu vou estar aqui refletindo de novo em 1 Crônica, no capítulo 16, o versículo 11. Eu vou estar finalizando com essa palavra maravilhosa. Buscai o Senhor, o seu poder, buscai o Senhor e o seu poder, buscar perpetuamente a sua presença. A sua presença é Ele. Amém?